Fala Dev, tudo bom com você? E no vídeo de hoje vamos dar continuidade às nossas videoaulas de Git e GitHub. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante no desenvolvimento e no gerenciamento dos nossos projetos. Nós vamos falar um pouco mais sobre branches, tá? Então, como que a gente vai conduzir esse vídeo? A gente vai ter uma breve explicação sobre branches e onde a gente utiliza, e depois a gente vai fazer uma mão na massa criando essas branches e utilizando essas branches depois dos nossos projetos. Então, fica comigo aqui nesse vídeo que você vai aprender um pouco mais sobre o que é branch. Já se inscreve aqui no canal, deixe o seu like e ative os sininhos para receber mais notificações de vídeos como esse aqui do canal. Então, vamos lá falar um pouco mais sobre branches, né? Você já ouviu falar algo sobre branches? Comenta aqui, deixa um comentário aqui no chat para a gente discutir quem já sabe ou não sobre branches. Então, o que são branches, né? Branches são ramificações dos nossos projetos, né? Então, a gente tem o nosso código funcionando em produção e a branch é uma ramificação. A gente cria um clone, a gente duplica o nosso projeto em uma outra estrutura de código. Então, a gente tem dois códigos do mesmo projeto. Um que está em produção e esse que a gente fez essa duplicidade de código. Então a gente vai trabalhar com versionamentos desse código sem afetar o código que está em produção. Então a gente utiliza bastante branches para isso, para a gente fazer novas funcionalidades, arrumar bugs, enfim, sem mexer no código principal. Então, um pouco mais sobre os funcionamentos de branches, né? Então, cada branch contém o seu próprio histórico de commits. Então, a gente falou um pouco sobre commits no vídeo anterior, que é as alterações que a gente faz no nosso código e ele gera uma versão. Então, os commits são as versões do nosso código. E cada branch tem o seu próprio histórico de commits. Se a gente faz uma alteração na branch de feature, né, que a gente está fazendo uma funcionalidade, todos esses commits ficam no histórico dessa branch. Mudanças em um branch não altera o outro até serem integrados. Então, o que significa isso? Todas as alterações que eu estou fazendo nessa branch nova não é replicado para a branch principal. Quando a gente vai replicar isso, a gente vai fazer uma mesclagem dos códigos. Mas calma que a gente já chega lá. Então, tudo que a gente está fazendo na nossa branch nova não reflete na branch original. E por que é importante, né, a gente criar branches e utilizar as branches no nosso dia a dia? Então, vai facilitar o desenvolvimento paralelo. O que significa isso? A gente consegue criar várias funcionalidades enquanto o nosso código está em produção. E conflitos diretos na linha principal. Então, a gente evita, né? A gente não faz nenhuma alteração direto na linha principal, direto na branch principal do nosso código. Então, essas funcionalidades que a branch traz para a gente manter o maior grau possível de segurança no nosso código em produção, tá? Aqui falando um pouquinho mais sobre os elementos fundamentais das branches. Então, a gente tem a criação e a troca de branches. O que significa isso? São comandos, né, que a gente vai utilizar aqui, que é o git branch, para a gente criar uma branch, e o git checkout, para a gente mudar de uma branch para outra. Depois,
a gente tem a parte de mesclagem, que a gente chama de merge. Então a gente integra as alterações de uma branch para uma branch principal. Então a gente vai integrar tudo que a gente está nas nossas funcionalidades que a gente está criando e a gente faz uma mesclagem para essa branch principal. Aí também a gente pode fazer aqui utilização de branches para quando a gente vai fazer ajustes em bugs, tá? E depois que a gente faz todos esses ajustes que a gente tem aqui nas nossas branches, a gente apaga essa branch e mantém apenas a branch principal. Aqui vocês pode encontrar em alguns repositórios, algum lugar que você tenha pesquisado aí, falando um pouco de branch master e main, né? Há um tempo atrás a gente utilizava o nome de master, mas por convenção hoje a gente utiliza a branch main como a branch principal, tá? Então esses são alguns fundamentos que a gente vai fazer aqui de branches, né, no Git. E agora aqui a gente vai ver alguns lugares, né, que a gente pode aplicar essas branches, né? Então, em desenvolvimento de novas funcionalidades, quando a gente vai criar novas funcionalidades, quando a gente vai fazer correções de bugs, né? Então a gente tem algo em produção, tá quebrado o código, está dando algum erro. Para a gente não alterar essa branch principal, a gente cria uma branch de bug, faz o ajuste, mescla a branch e sobe em produção, e aí depois a gente deleta essa branch de bug. Também a gente pode utilizar branches de experimentação, né? Quando a gente vai fazer algum protótipo ou algum teste que a gente ainda não tem uma funcionalidade, né? Então a gente pode utilizar nessas três frentes as branches, tá? Depois a gente pode seguir um pouco mais sobre branches, falar um pouco mais de algumas funcionalidades e tudo mais, tá? Mas vamos fazer na prática um pouco sobre a criação de branches. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto. Então eu tenho aqui o projeto que a gente já havia feito no vídeo anterior. Então a gente tinha lá o primeiro projeto. E agora a gente vai criar branches para os projetos, tá? Então eu vou em um projeto aqui, eu vou abrir o meu primeiro projeto no Git. Então a gente tem lá o arquivo texto, que a gente já tinha escrito algumas coisas, a gente tinha feito commits e tudo mais. Então a gente vai utilizar esse projeto como base para a gente criar branches e executar nossos comandos aqui utilizando o Git. Então, caso você não tenha esse repositório, volta no vídeo anterior que a gente fez e aí você pode dar continuidade aqui no nosso vídeo. Eu vou abrir a pasta que a gente estava utilizando para gerenciar o Git, né? Então eu tinha criado uma pasta chamada gerenciamento Git e aqui eu tinha o primeiro projeto, que é igual ao nosso repositório, que era o primeiro projeto. Esse aqui é o nosso projeto, então eu estou com ele aberto no Git e no GitHub, né? Então eu vou aqui abrir o nosso Git local. Como que eu faço para abrir o Git local? Na nossa pasta do gerenciamento Git, eu vou clicar com o botão direito e vou selecionar a opção de abrir o Git Bash. Vamos abrir o Git Bash na nossa pasta. O Git Bash está sendo aberto aqui. Então, só para a gente ver se a gente está na mesma página. Então, aqui a gente está dentro de Documents, gerenciamento Git, primeiro projeto, e a gente está na branch Master, tá? Aqui a gente pode utilizar aqueles comandos igual a gente tinha lá no mapa mental. Então, voltando aqui no mapa mental,
aqui algumas funcionalidades, né, elementos de fundamentos de branch. Então a gente tem o git branch para criar uma branch e o git checkout para a gente mudar de branch. Então vamos utilizar esses dois comandos aqui para a gente criar a nossa branch. Então vamos voltar aqui no nosso projeto e vamos criar aqui git branch e a gente vai colocar uma branch chamada feature/cadastro. Criamos a nossa branch e agora vamos utilizar o checkout. Então, git checkout feature cadastro. Perceba que aqui já mudou para a nossa feature de cadastro, certo? O que vai acontecer? Tudo que a gente alterar no nosso arquivo agora, dentro dessa pasta, ele vai ficar com as funcionalidades dentro dessa feature, tá? Então, se a gente editar esse arquivo agora, a gente vai separar todo o histórico do que estava na master ou na main dessa feature de cadastro, certo? Então, vamos lá para nossas alterações para você ver como que vai ficar. Eu vou abrir o arquivo. Então, onde a gente tinha lá meu primeiro projeto com Git, alterado pelo GitHub, a gente vai alterar esse texto. Então, vamos colocar alterado o arquivo utilizando branches. Vou salvar o nosso arquivo e agora a gente vai utilizar aqueles comandinhos básicos do Git. Então vamos voltar lá no Git Bash. Vamos lá, Git status. Então a gente vai ter lá que a gente criou, a gente modificou o nosso arquivo projeto.txt e agora a gente vai utilizar o git add projeto.txt. Então o que é o git add projeto.txt? A gente está adicionando esse arquivo para a gente salvar uma nova versão do arquivo quando a gente utilizar o comando git commit. Muito bem, colocamos o arquivo para a gente criar uma nova versão e agora vamos criar uma nova versão desse arquivo. Git commit -m. Então, lembrando, o que a gente faz aqui com o git commit? A gente cria uma versão desse arquivo. Então, aqui a gente vai colocar arquivo alterado com branch. Muito bem, aqui a gente já fez o versionamento do nosso arquivo, mas se a gente for lá no nosso GitHub, esse arquivo não vai estar alterado lá, porque a gente está fazendo uma mudança no nosso repositório local. E esse repositório não existe no nosso GitHub, então a gente precisa criar esse repositório no nosso GitHub. Então, se a gente for digitar um git push aqui, o que vai acontecer? Ele vai setar o nosso arquivo e a gente vai enviar o nosso arquivo para uma branch chamada feature cadastro lá no GitHub. Se a gente abrir aqui o nosso GitHub agora e a gente vier aqui no projeto, a gente sai da edição do arquivo, o que vai acontecer? Aonde fica essas branches aqui no GitHub? Aqui nessa caixinha, nesse combo, a gente clica aqui e vai ficar aparecendo todas as nossas branches, tá? Só que, se a gente ver, a gente não tem a branch feature cadastro aqui, ó. Se a gente abrir aqui para a gente ver todas, a gente só tem a master, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar essa branch conforme o Git falou aqui no nosso comando. Ele está falando, olha, deu um erro, porque a current branch feature cadastro
não foi criada, né? Ela não existe lá no servidor. Então ele está dando um exemplo da gente fazer, ó, git push set upstream origin feature cadastro. Então o que a gente está fazendo? Que a gente vai criar essa branch lá. Então vamos tentar fazer o que ele está pedindo aqui para a gente, ó, git push -- set -- upstream origin feature / cadastro. E aí a gente vai executar o comando. Então o que esse comando vai fazer no nosso GitHub? Ele vai setar, né? Ele vai criar essa branch para a gente lá no nosso repositório no GitHub. Aqui ele vai falar, olha, uma nova branch foi criada chamada feature cadastro. Vamos voltar no nosso GitHub e visualizar se isso realmente é verdade. Vamos atualizar aqui nosso GitHub. Desculpa, pessoal, estava no repositório, no outro repositório. Aqui a gente vai no repositório do Git, projeto Git. Eu mudei para visualizar qual que a gente estava e não vi que a gente estava no errado. Então aqui a gente tem as duas branches, a master e a feature cadastro. Se a gente abrir a feature cadastro, a gente vai ter a edição do nosso arquivo, falando que o arquivo foi alterado utilizando branches. Então, essa foi a nossa videoaula, falando um pouco mais sobre branch. Na próxima videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre pull requests e merges, que é onde a gente vai mesclar o que a gente fez em uma branch e uma outra branch. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative os sininhos para mais notificações de vídeos como esse. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.